Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia aqui no seu canal Planilheiros no YouTube. Material essa semana para falar de gerenciamento de parâmetros dentro do editor de consultas, aqui no Power BI. Então a gente vai criar aí alguns parâmetros e ver como uma query pode ser parâmetro de outra query. Além disso, a gente vai criar um modelo do Power BI para que a gente consiga fazer uma espécie, entre aspas, uma espécie de RLS. Para quem não sabe o que é RLS, controle de acesso. Ok? A gente tem uma aula aqui no canal falando sobre isso, e a gente sabe que o RLS só consegue ser utilizado com a versão Pro. Então a gente está fazendo uma espécie de RLS para a versão gratuita. E a gente tem que ter alguns cuidados com isso, ok? Antes de acabar o vídeo eu falo quais são esses cuidados. Antes vamos aprender como criar esse gerenciamento de parâmetros, como fazer uma query interferir na outra e como criar esse RLS aqui na versão gratuita do Power BI. Legal? Então vamos lá. Eu tenho aqui um report de vendas. Se vocês ainda não pegaram, não fizeram o download desse arquivo, PBI 52, vai lá no www.planilheiros.com.br, faz o download e acompanha comigo essa videoaula. Então nós temos o report de vendas. Reparem que eu tenho aqui as regiões das minhas vendas: Nordeste, Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste, as 5 regiões do Brasil. Ok? E aqui embaixo eu tenho as lojas que compõem cada região dessa. Legal? E aqui no canto uma tabelinha com os produtos que foram vendidos. Bom, então, na verdade, a gente vai simular o seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui alguns gestores por região. Então, a região Nordeste e Sudeste, por exemplo, tem um gestor. A região Sul e Norte e Centro-Oeste tem outro gestor. Então, são 2 gestores para cuidar das 5 regiões. E aí, quando eu vou mandar esse relatório para eles, eu não quero que o gestor da região Sul, Norte e Centro-Oeste veja os dados de Nordeste e Sudeste e vice-versa. E eu não tenho a conta Pro. Como é que eu posso fazer para tentar resolver esse problema? Bom, vamos lá. Vou vir aqui no editor de consultas. Vamos abrir aqui o Power Query, né, do Excel, que aqui no Power BI é o editor de consultas. E a gente vai fazer, então, uns parâmetros. A gente vai criar um parâmetro para que ele sirva de filtro para essa tabela de vendas. Ok, pessoal? Bom, então, se eu quisesse dar, por exemplo, a opção da pessoa escolher qualquer uma das regiões, eu poderia criar aqui um parâmetro tendo a tabela, a coluna de regiões aqui como origem, né? Então, pegar as 5 regiões que estão nessa coluna e elas são origem de escolha das regiões. Eu poderia fazer isso. Mas no nosso caso, eu não quero. Eu quero que ou criar um parâmetro para Sudeste e Nordeste ou outro parâmetro para as demais. Ok? Bom, então, nós vamos aqui criar um parâmetro. Novo parâmetro. O nome do parâmetro vai ser regiões Sudeste e Sul. Descrições, vendas das regiões Sudeste e Sul. Bom, aqui nesses campos é que a gente começa a fazer as brincadeiras. Então, o tipo de dado que vai vir nesse parâmetro é um tipo de dado de texto, né? Então a gente vai escolher aqui, ó, texto. Valores sugeridos. Então aqui eu tenho 3 opções. Qualquer valor. Então o que a pessoa digitar aqui vai valer. Lembrando que o Power Query, o editor de consultas, é case sensitivo. Então não é muito bom você deixar isso. E as outras 2 opções são listas, que aí a pessoa vai ter que escolher o que ela quer. Legal? Então eu posso criar a minha lista aqui, ó, automaticamente. Ou eu posso criar através de uma consulta. Por exemplo, se eu quisesse pegar essa coluna de região, para ela ser a base da minha lista, eu poderia fazer uma consulta a partir dela e ler a partir dela, tá bom? Então eu vou criar aqui a minha lista de valores. Então o primeiro valor aqui vai ser Sudeste, e o segundo valor vai ser Nordeste, beleza? Lembrando que tem que estar escrito exatamente igual à sua coluna de dados. Show? Então, obrigatório. Se eu deixar obrigatório, eu vou ter que declarar aqui o valor padrão, que eu quero que venha por padrão, por default na minha consulta, Nordeste, por exemplo, e, desculpa, o valor atual. Qual é o valor atual que eu quero que apareça? Bom, eu quero que apareça o Nordeste também. Se eu tirar o obrigatório, eu não preciso declarar esse valor atual aqui, ó. Posso deixar em branco, ok? Vou deixar com obrigatório marcado. E o valor aqui, um dos 2 valores, Nordeste no caso. Vamos dar OK.
Então repara o seguinte, ó, ele criou nosso parâmetro novo com o valor atual, que é o Nordeste, tá vendo? Eu posso selecionar aqui a hora que eu quiser. E quando eu for na F-Vendas agora, eu tenho que fazer esse parâmetro que está selecionado Nordeste refletir na F-Vendas. Bom, então eu vou vir aqui na minha coluna de região, vou fazer um filtro de texto, e ó, igual a quem? Ah, igual ao meu parâmetro, ou seja, regiões Sudeste e Sul. Quando eu der OK, ele vai pegar o parâmetro que está marcado lá, que é Nordeste, e vai trazer para cá só o Nordeste, tá vendo, pessoal? Então ele trouxe o parâmetro para a gente. Bom, então eu vou fechar e aplicar. Repara que já ficou só o Nordeste agora na visualização do nosso painel, só Nordeste. Então eu vou vir aqui no arquivo e vou exportar isso, pessoal, para o modelo do Power BI. É aqui que faz a mágica, né? Então na hora de você mandar o arquivo local para a pessoa, para o seu gerente, você não vai estar mandando o PBIX que você salvou, que tem todos os dados. Você vai estar mandando o modelo do Power BI que já está com os dados filtrados pelo parâmetro. Então ele vai gerar para você um novo formato de arquivo, que é o formato PBIT. Tá vendo aqui, ó, PBIT. Então eu vou dar um nome aqui para ele, Nordeste, e vou salvar. Então repara o seguinte, ele acabou de salvar nosso arquivo, vou fechar. E vou abrir aqui, ó. Repara que até o ícone é diferente, ó. Esse aqui é o arquivo que a gente está fazendo a aula, e esse aqui a gente acabou de gerar, o modelo do Power BI. Tá vendo? Então vamos abrir aqui esse arquivo. Repare que agora quando ele for abrir, ele vai identificar que existe um parâmetro filtrando sua tabela e vai trazer a combo do parâmetro que a gente selecionou. Olha que legal. Então repara que ele não conseguiu abrir o arquivo antes de você selecionar qual é uma das duas regiões que você deu permissão para que esse gestor veja, ou Nordeste ou Sudeste. Então está Nordeste aqui, vou pegar Sudeste, por exemplo, carregar, ele vai trazer o painel só com os dados de Sudeste para a gente. Olha que legal. Tá vendo? Muito bacana, né? Ah, e se ele quisesse ver Nordeste? Legal. Ele vai vir aqui, ó, vai abrir novamente, e aí vai estar filtrado somente o Nordeste que você escolher lá. Nordeste, carregar, ele vai trazer para você o Nordeste. Olha que bacana. Ah, Garcia, e se eu quisesse que ele visse os dois no mesmo relatório? Você ia criar um filtro lá, mais inteligente, usando as opções e ou, ok? Para trazer para você os parâmetros da região Sudeste e Nordeste, e ele ia conseguir trazer os dois ao mesmo tempo. Bom, qual que é o problema, né, que eu falei para você acompanhar até o final desse tipo de solução de RLS aqui para as versões gratuitas do Power BI? O problema é o seguinte, pessoal. Se a pessoa que vai consumir esses dados é um usuário iniciante de Power BI, é um cara que está acostumado só a visualizar, ele vai ver aqui, se ele vier aqui na tabela de vendas, ó, ele vai ver que só tem as vendas da região que ele selecionou. Então, para ele, está tudo filtrado. Mas, na verdade, se ele for um usuário um pouco mais avançado, se ele vier no editor de consultas, ele vai continuar vendo que está tudo aqui, ó, filtrado pela região Nordeste. Então, ele pode vir aqui, por exemplo, filtrar Sudeste agora, e voltar para cá vai estar Sudeste, ok? Mas, se ele entender um pouco como o editor de consultas funciona, ele pode simplesmente deletar essa etapa que a gente fez o filtro aqui, ó. Se ele deletar a etapa, ele passa a ter todas as regiões agora novamente, tá vendo? Então o filtro deixou de funcionar. Se ele vier fechar e aplicar, ele agora tem novamente o relatório completo. Então esse é o cuidado que você tem que ter para fazer o seu RLS dentro aqui da versão gratuita, ok? É lógico que o RLS ideal é que você faça na versão Pro, e aí temos aula aqui no canal sobre isso. Você vai ter uma segurança de que a pessoa só vai ver o que você realmente definiu e ela não vai ter como ver algo diferente, ok? Então, essa é uma maneira de resolver o problema, de você usar os parâmetros do editor de consultas e fazer uma espécie de RLS aí local para você compartilhar seus arquivos com as pessoas. Legal, pessoal? Mas cuidado com esse detalhe que eu acabei de levantar. Então essa foi a videoaula de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar um like, compartilhe com seus amigos. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Valeu!